Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve! Mais um vídeo aqui do canal Falando Sério. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tudo bem. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que eu acredito ser realmente muito sério. Existem comentários em várias redes sociais, canais de TV e também muitas discussões sobre o assunto. O tema de hoje é sobre o meme Guiana Brasileira. Quando apareceu a primeira vez uma publicação, Quando apareceu a primeira publicação sobre o assunto, eu pensei que era algum engano, algum erro, o uso incorreto do nome, enfim. Mas depois me disseram que era um meme. E eu também não sabia o que era um meme, né? Apesar de estar sempre aí pela internet, mas meme, o que é um meme? E muita gente também não sabe o que é esse meme, né? Nem eu também sabia. Então eu procurei saber aqui a definição, até também para poder compartilhar essa definição com quem não conhece ou não sabe por que se chama meme, o que é um meme. Então eu achei o seguinte, um meme é uma unidade de cultura que se propaga rapidamente, geralmente através de imagens, através de vídeos ou textos, com humor ou crítica, e que é facilmente reconhecida e compartilhada. E também depois eu procurei saber sobre o significado da palavra Guiana, né? Tem gente que fala Guiana, né? Mas nesse caso aí estão falando sobre Guiana, Guiana brasileira. E Guiana significa terra de muitas águas. A expressão Guiana brasileira foi originada por criadores de conteúdo que viralizaram como uma brincadeira, na qual apelidaram Portugal de Guiana brasileira, uma ironia sobre o país europeu pertencer ao Brasil. Então, pessoal, nomearam Portugal como a Guiana brasileira. Até também subdividiram, começaram também a chamar o território português de Pernambuco em pé, talvez por causa da formação geográfica, né, o desenho geográfico de Portugal se assemelhar ao estado de Pernambuco, então chamaram Pernambuco em pé. Né? Tudo isso eu comecei a fazer essa busca para tentar entender por que apareceu essa tal de Guiana brasileira. Né? Então, Pernambuco em pé, faixa de Gajos, Rio Grande de Fora, Rio de Fevereiro, Mato Grosso do Norte e Porto de Galinhas. Então, tudo isso aí relacionado a Portugal. E colocaram Vitória da Reconquista como a capital da tal Guiana brasileira. Vitória da Reconquista é a capital. E também colocaram aqui como governador do território, elegeram, nomearam aí o governador do território, o Cristiano Ronaldo. E a primeira-dama, a Luana Piovani. Então, eu achei assim, bem curioso, né? Essas denominações, essas nomeações, né? Esses nomes que foram colocados aqui para Portugal, né? E como diz aí o meme, né? É uma brincadeira, né? O meme diz que é uma brincadeira. A brincadeira caiu no gosto dos brasileiros e deram corda para a piada, né? Parece que isso aí, o que dá a entender, é que caiu no gosto dos brasileiros, né? Parece que generalizou essa tal dessa brincadeira, né? Então, pessoal, presta só atenção nessa informação que eu pesquisando, eu encontrei. Na Wikipedia, enciclopédia colaborativa,
o verbete de Portugal chegou a ser alterado para a Guiana brasileira, citando um acordo histórico que teria resultado na anexação de Portugal pelo Brasil. Então, veja só, a fake news foi retirada do ar em poucos minutos. Então, isso aí dá para ver a situação que criou uma brincadeirinha, né? Que o pessoal tudo acha que tudo é uma piada, tudo é uma brincadeira e que todo mundo tem que aceitar. Eu vou dar só a minha opinião, pessoal, sobre isso aí. Quem quiser comentar, fique à vontade. No entanto, todo mundo pode se expressar e dar sua opinião, mas sempre vamos procurar respeitar a opinião alheia, mesmo sem concordar, ok? Então, com respeito e educação, ok? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando eu fiz meus comentários em algumas redes sociais, as respostas que eu tive foram as respostas mais grosseiras e também respostas assim bem mal educadas, violentas e agressivas. Eu recebi, é porque eu não estou aqui, eu não fiz assim a anotação do tipo de brincadeira que coloca aí como um meme, que é uma brincadeirinha ou uma piada, mas o tipo de respostas que eu recebi quando eu comentei sobre essa questão da Guiana brasileira. As respostas foram as mais agressivas, não como brincadeira, não. Foram respostas agressivas, respostas mal educadas, respostas que demonstram total desconexão aí com a realidade e com a história. O pior é isso, é que a brincadeira, né, a piada, eu até digo que é uma piada de mau gosto, né, ela torna-se agressiva e não uma brincadeira. E veja só, quando a brincadeira ela é compartilhada e existe reciprocidade em tom de alegria e aceito pelas duas partes, né? Pelas pessoas envolvidas, tudo bem, né? As pessoas elas estão ali brincando e elas fazem aquela piada e elas estão sorrindo, achando graça daquilo que está sendo comentado. No entanto, quando a piada é ofensiva, desculpe lá, mas isso aí não vai terminar bem, em algum momento vai dar ruim, tá? Então o problema é que o meme da Guiana brasileira não foi bem aceita pelos portugueses por vários motivos. Então eu anotei aqui por que eles não gostaram desse tipo de brincadeira, né? Desse tipo de piada em relação a Portugal. Por considerarem uma piada com falta de respeito à nação, por considerarem uma brincadeira de mau gosto, por ofenderem a nação e o povo português, atribuindo nomes, como eu já falei ali, de Porto de Gaijinhas, Faixa de Gajos, Pernambuco em pé e outros, como eu aí já falei anteriormente. Muitos portugueses eles não se importam tanto com o meme por simplesmente eles não darem tanta importância às publicações nas redes sociais e principalmente quando essas brincadeiras elas não têm nexo. Outros até aceitaram a brincadeira e fizeram comentários questionando o motivo do meme e outros simplesmente não gostaram da brincadeira. Existem vídeos aí em que até portugueses falam sobre a questão de aceitarem esse tipo de piada por causa do açaí e também da coxinha de galinha, porque eles gostam desse tipo de produto, né? Desses produtos, tanto o açaí como a coxinha de galinha. Então, eles até aceitaram a brincadeira por causa disso, mas a maioria ela está se sentindo ofendida, principalmente porque o meme ele está ofendendo praticamente a nação. E eu mesmo, por exemplo, quando eu fiz esses comentários aí nas redes, eu percebi isso. A maneira com que as pessoas lhe respondem, com agressividade, com falta de educação e também
total desconhecimento da história. Então, eu também achei aqui uma coisa assim interessante, né? Por isso que quando eu falo sobre essas ofensas desnecessárias, eu também falo sobre a total falta de conhecimento de pessoas sobre a história de um país. Pessoas que nem conhecem a história do próprio Brasil, né? Isso que é o mais vergonhoso, né? Começam a fazer esse tipo de brincadeirinha com outro país, mas nem conhecem até a sua própria história, né? A história de Portugal é tão rica, quem tiver a oportunidade de conhecer, vá conhecer Portugal, porque a história de Portugal é extremamente rica. O povo português sabe muito bem da sua história. O que nós, brasileiros, precisamos conhecer a história do nosso próprio país, que aos poucos ela está sendo até dilapidada, né? Eles até aos poucos, estão tentando até desmerecer a nossa história, né? Então nós precisamos conhecer, por pior que ela seja, que muitas pessoas falam, eles roubaram, teve uma que me respondeu isso, né? Eu anotei aqui, teve uma que me respondeu, como é que eu vou respeitá-los se eles não me respeitam? Né? Teve uma que ela me respondeu dessa maneira, né? Então o respeito tem que partir dela mesma, ela tem que saber se respeitar, né? Então existe esse tipo de provocação que não é uma brincadeirinha simples ou uma piada muito engraçada, não, é falta mesmo de respeito. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho que eu achei que diz o seguinte: o Amapá foi chamado de Guiana ou Guiana portuguesa até meados do século XX, mas não é uma Guiana, né? O Amapá é um estado do Brasil, enquanto que as Guianas são territórios colonizados por vários países europeus. A gente pode dar uma olhada aí na geografia, no mapa, e observar sobre a Guiana francesa, a Guiana inglesa, a Guiana holandesa, né? Que estão aí nos mapas, né? Para a gente poder até entender, né? Essa questão de Guiana, né? Portugal é um país, pessoal, com um pouco mais de 10 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes. Nem por isso, piadas de mau gosto podem destratar o país, né? A nossa cultura também é portuguesa, apesar de nós falarmos o português, muitas palavras são totalmente adversas e algumas palavras são até ofensivas. Para eles, não, mas para nós aqui brasileiros, às vezes são ditas até como ofensivas. É só pesquisar e ver algumas palavras que, se nós formos falar, né, se nós falarmos, né, elas acabam sendo ofensivas, tanto para o povo português, também para o povo brasileiro, né? Então, nós precisamos conhecer palavras, porque não é só porque o Brasil e Portugal falam português, mas existe o português de Portugal e o português do Brasil, né? Então, também falam sobre a questão da língua, que é o português de Portugal é um português arcaico, né? Então, para ver, gente, a falta de respeito em relação a esses tipos de brincadeira, falar que o português de Portugal é arcaico, né? Enfim, gente, é falta de respeito. Então, quando a gente tem respeito, a gente respeita, existe a reciprocidade, né? Então, haverá também um respeito como retribuição. A via de mão dupla. Vamos respeitar também para sermos respeitados como nação. Eles estão, alguns, irritados, tem outros que nem estão se importando, porque não vale a pena pegar e entrar em discussões ou entrar num tipo de brincadeira que simplesmente não tem a menor noção em relação à questão de história dos dois países. Entendeu? Então, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de reflexão, né?
em relação a respeito. Precisamos nos respeitar. Precisamos respeitar os outros países para que eles também nos respeitem, porque nós também temos graves situações em relação à nossa sociedade, e isso aí nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber que nós temos graves situações e nem por isso, nem todos os países fazem esse tipo de condição de meme ou piadinha ou alguma coisa que insulta o Brasil. Então vamos repensar esse tipo de conceito, esse tipo de brincadeira e também de piada, né, que estão fazendo com Portugal. Então, pessoal, eu também tenho uma coisa aqui para dizer, né? Que muitos comentários mais acalorados relatam sobre o ouro roubado do Brasil pela coroa portuguesa no período do Império, né? Todo mundo quer falar sobre isso. Roubaram o nosso ouro, né? Mas, no entanto, essas mesmas pessoas preferem não comentar o quanto hoje estão sendo roubadas e cobradas por tantos impostos, porém preferem ignorar e se alienar dos problemas do nosso país, participando de blocos de carnaval, né? A gente vê aí os blocos de carnaval, né? 1 milhão, 2 milhões de pessoas atrás de um bloco de carnaval, mas elas não têm a mesma vontade de ir para as ruas e reivindicar direitos e também até cobrar, né? Por que estão nos cobrando tantos impostos como nós temos hoje, né? Então, as pessoas, elas perdem a noção da realidade em que vivem e também do futuro. Elas querem pensar em coisas do passado como se fosse assuntos de museu, né? De falar que roubaram o nosso ouro, e deixa de pensar o quanto elas estão sendo roubadas nos dias atuais, né? Então, é uma reflexão que precisamos também fazer, né? E é isso que nós precisamos ter seriedade, em nós olharmos o nosso país diante de tantas bizarrices que estão acontecendo, de tantos problemas que nós temos, ao invés de estar achando que uma piadinha, um meme ou uma gracinha que é feito com outro país, que isso aí resolve tudo e que distrai a nossa própria consciência. Então, vamos refletir sobre esse assunto. E só para terminar, pessoal, o vídeo, eu digo o seguinte: da mesma forma que o meme aparece, ele some como um pó, né? Então, é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse meme, que eu classifico, na minha opinião, cada um tem a sua opinião, pode dizer o que quiser, né? Sempre de maneira educada, comente, fale o que você acha, mas de maneira respeitosa e de maneira educada. O que você acha sobre esse meme da Guiana brasileira, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau.